Olá, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e o assunto do nosso vídeo de hoje é o adjetivo. Lembrando que nós estamos numa sequência de vídeos sobre classes de palavras. Então, além de se inscrever no canal, eu oriento você a acionar o sininho para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo sobre essa sequência. Espera só um pouquinho porque eu já volto. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês lembram daquele ditado? Eu concordo com você em gênero, número e grau. E a gente já ouviu alguns ruídos de que há alguma coisa errada nesse ditado. Bom, esse ditado ele surge desse assunto que nós vamos estudar aqui hoje. E até o final do vídeo você vai entender o que merece consideração nesse ditado. Vamos lá? Nós estamos aqui com as nossas classes de palavras e já está em destaque o adjetivo, que é o nosso conteúdo de hoje. Muito bem, o que é um adjetivo? Adjetivo é a classe de palavras responsável por caracterizar um substantivo. Na aula anterior, nós entendemos que substantivo é tudo aquilo que recebe nome. Hoje nós elegemos a casa como um exemplo. E essa casa, ela pode ser grande, pequena, bonita. Essas características que eu dou à casa, a gente chama de adjetivo. O adjetivo, nós temos duas formas de atribuir características a um substantivo. O próprio adjetivo e nós temos também a locução adjetiva. O que vem a ser uma locução adjetiva? É constituída por uma preposição mais um substantivo com função de adjetivo. A gente interpreta que esse encontro dessa preposição e desse substantivo quer caracterizar um substantivo. Exemplo: amor de mãe, materno; enfeite de Natal, natalino; homem sem esperança, homem desesperançoso. Então vejam, aqui nós temos, olha, uma preposição de, mãe é um substantivo e nós formamos um adjetivo, materno. Enfeite de, a preposição Natal é um substantivo, mas a nossa intenção é formar um adjetivo natalino. Sem preposição, esperança é um substantivo que me dá a ideia de adjetivo desesperançoso. Ok. Qual o cuidado ou atenção que eu devo ter? É que nem sempre eu vou encontrar um adjetivo com radical correspondente à locução adjetiva. Então, eu tenho calendário anual do ano, ok. Mas quando eu digo assim, amizade de infância, olha, eu não tenho nenhuma palavra, nenhum adjetivo que corresponda a essa locução adjetiva. Então, só para chamar a atenção, se uma hora você estiver escrevendo e não quiser utilizar a locução e quiser usar um adjetivo e não encontrar, pode ser que realmente não exista, ok? Flexão dos adjetivos. Bom, então o adjetivo ele flexiona em número, gênero e grau, assim como os substantivos. E aqui a gente tem que ficar atento. Olha, o adjetivo concorda com o substantivo com o qual se relaciona. O adjetivo concorda. Ok. Em que? Com o número. Então, como seria o número que nós já até vimos que número a gente está falando de plural e singular. Então, casal feliz, casais felizes. Filme bom, filmes bons. Formação dos plurais dos adjetivos. Aqui, gente, nós devemos ficar atentos que também nós temos adjetivos que não se flexiona conforme o número, ele se apresenta sempre da mesma forma. Cálculo simples, cálculos simples. Então, o cálculo pode estar no plural ou no singular, mas o adjetivo simples é utilizado para os dois, não vai variar. Fechado? Plural dos adjetivos compostos. Falar sobre o plural dos adjetivos compostos requer um vídeo só para isso. Eu trouxe aqui aqueles que são mais recorrentes, as dúvidas mais recorrentes, conforme está na gramática do professor Ivanildo Bechara, que ele também considera as dúvidas mais pontuais. Então, quando formado por
por um adjetivo e o outro adjetivo, ou seja, dois adjetivos, somente o último elemento varia. Então, tem relações luso-brasileiras. Luso é um adjetivo, brasileiras também, mas eu só vou flexionar o segundo elemento. Qual o cuidado que eu tenho que ter? A exceção é, graças a Deus nós estamos num momento de inclusão social, a palavra surdo-mudo, adjetivo surdo-mudo. Surdo é um adjetivo, mudo também. Então, pela regra, era para variar só o mudo, mas a exceção desse adjetivo é que os dois vão variar, ó, surdos, mudos, ok? Adjetivo composto com nome de cor. Isso também a gente utiliza no nosso cotidiano e gera muita dúvida. Então, nós temos quando o segundo elemento for um adjetivo, flexiona-se apenas o segundo elemento. Carro verde claro, carros verde claros. Então, o segundo elemento é um adjetivo. Então, eu só vou variar esse segundo elemento. Camisa azul escura, camisas azul escuras. Então, escura é um adjetivo e eu vou flexionar no plural somente o segundo elemento também. Qual é a exceção? Essa exceção, gente, era muito simples de decorar, né? É só você lembrar azul celeste e azul marinho. Essas duas cores, por mais que a gente tenha o segundo elemento, um adjetivo, marinho, não importa se está no plural ou no singular, eu não vou alterar. Então, eu tenho sandália azul celeste, sandálias azul celeste. Eu não vou variar o segundo elemento conforme a regra. Embora seja uma exceção, mas é simples, é porque eu não vou mexer, simplesmente, e tenho que decorar essas duas cores, tá? Quando o segundo elemento for um substantivo, ambos elementos ficam invariáveis. Olha que maravilha! Não temos que ter preocupação quando eu tenho um adjetivo referente à cor em que o segundo elemento for um substantivo. Água é um substantivo, então eu não vario. Embora casas aqui esteja no plural, água, que é o segundo elemento do adjetivo, vai permanecer invariável, tá? Aliás, os dois, né? O verde aqui também vai ficar invariável. A casa azul turquesa. Casas azul turquesa. Não tem que variar. Tanto a cor, né? Quanto o turquesa, que é um substantivo, vai ficar invariável. Camisa verde oliva. Camisas verde oliva. Olha, não variou. Ok? Então, embora a camisa aqui esteja no plural. Simples, né? Então, esses aqui são os casos mais recorrentes, tá, pessoal? Quanto ao gênero, o gênero dos adjetivos, eles podem ser uniformes e biformes. Uniformes, o nome já diz, é um para os dois gêneros, para o masculino e para o feminino. Olha, nós temos aqui, olha, conversa é um nome feminino, discurso é um nome masculino. Mas o adjetivo breve, olha, é o mesmo para os dois. Breve conversa, breve discurso. Homem é uma palavra masculina, mulher é uma palavra feminina. Mas feliz vai servir para os dois. Homem feliz, mulher feliz. Esse tipo de adjetivo eu chamo de adjetivos uniformes. E temos o adjetivo biforme. Como seria? Já está dizendo também. Tem duas formas de se apresentar e aí sim vai concordar com o gênero do substantivo. Então eu tenho aqui, olha, homem é um nome masculino, alto, eu tenho a possibilidade de flexionar para o masculino. Mulher, palavra feminino, alta, flexionada no feminino. Apartamento é uma palavra masculina, bonita, bonito, tem que concordar com apartamento, que é uma palavra masculina. Casa é uma palavra feminina e bonita vai concordar com casa, que é uma palavra feminina. Então, é só isso. Uniformes e biformes. Um eu uso indistintamente para o masculino e feminino e o outro eu concordo se mudar o gênero da palavra. Gradação do adjetivo. Então, a gradação do adjetivo, eu tenho o positivo, o comparativo e o superlativo. Vamos lá. Quando o grau do adjetivo ele é positivo,
eu não faço gradação, eu simplesmente digo que olha, a casa é confortável. Pronto. Agora, quando eu tenho o comparativo, o próprio nome já está dizendo. Eu quero fazer a gradação desse substantivo, desse adjetivo, mas eu quero compará-lo. Então, ele estabelece comparação entre dois ou mais seres. E como que ele faz essa comparação? Ele compara de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Como seria isso? De igualdade, casa é tão confortável quanto apartamento. Então, ok, é igual. Superioridade, então eu tenho casa é mais confortável que apartamento. Tudo bem. Inferioridade, casa é menos confortável que apartamento. O que está entre parênteses é a outra forma possível de se escrever ou de falar, tá, pessoal? Posso falar casa é menos confortável do que apartamento, tá? Bom, então eu já fiz aí a comparação entre os elementos de forma igual, superior e inferior. E agora nós temos o superlativo. O nome já está dizendo, é super, é muito. Pode ser para maior e pode ser para menor, pode ser para melhor, pode ser para pior, mas é super. No comparativo, a gente compara elementos que não necessariamente da mesma natureza. Então a gente comparou, por exemplo, casa com apartamento. Qualquer casa, qualquer apartamento. Pode ser. Quando eu tenho o superlativo, eu tenho dois superlativos. O superlativo relativo e o superlativo absoluto. O superlativo relativo já está dizendo, embora ele seja o mais, mas ele vai me permitir comparar, vai me permitir relacionar. Só que com qual particularidade? Eu vou comparar com um grupo. Então aqui, por exemplo, a gente pegou casa, uma casa de um condomínio de casas. Poderia ser um aluno de uma turma, poderia ser um professor de um colegiado, mas tem que ser de mesma natureza, ok? E aqui nós não temos o grau de igualdade. Ele é super, então ele ou é muito, né, além ou ele é muito aquém, tá? Então, de superioridade, esta casa é mais confortável das residências do condomínio. Então, peguei lá uma casa e elegi ela assim, a melhor de todas, né, incomparável. E de inferioridade, esta casa é menos confortável das residências do condomínio, quer dizer, ela quanto ao fator conforto, não tem outra menos confortável que ela é a menos confortável. Então aqui eu tenho um superlativo de inferioridade. E aí eu tenho o superlativo, que também o nome vai me lembrar o que é, de superlativo absoluto. Olha, é ou intensivo. A característica apresentada ultrapassa a ideia comum que temos dessa mesma qualidade, podendo ser analítica ou sintética. Então, o superlativo, ele não vai trabalhar também com a ideia de igualdade. E nem ele vai trabalhar com a ideia de comparação. Eu só quero falar dele, eu quero dizer o quanto ele ultrapassou a minha expectativa, o quanto aquela característica ultrapassa a ideia comum que nós temos sobre aquele substantivo. Ah, sim, mas eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso fazer isso de um adjetivo analítico, que é simplesmente porque eu uso duas palavras. Muito, que intensifica o adjetivo confortável. Ok. E tem o sintético, que eu componho com uma única palavra, colocando aqui um sufixo de intensidade. A casa é confortabilíssima. É só isso. Tudo bem? Aqui, gente, eu fiz um quadro resumindo, que quem quiser printar a tela, quem quiser fazer um mapa mental ou fazer de uma outra forma que fique mais claro para vocês, fiquem à vontade. Mas aqui eu coloquei esse resumo com a gradação dos adjetivos. A gente tem o positivo, o comparativo e o superlativo. O positivo não se compara a nada, eu simplesmente digo a característica que ele tem. O comparativo eu posso comparar como igual, como superior, como inferior.
E eu tenho o superlativo. O superlativo ele me permite ainda comparar, só que essa comparação é de um mesmo grupo, é um elemento em relação ao mesmo grupo, de forma superior ou inferior, não tem de igualdade. E o superlativo absoluto, ele não permite comparação, ele só foca em um dos elementos para dizer o quanto ele é bom ou ruim, né? Superior ou inferior. E eu posso fazer isso de forma analítica e sintética. Analítica quando eu tenho duas palavras, uma intensificando o adjetivo, e outra quando eu tenho só uma palavra, quando eu tenho aí um sufixo de intensificar o adjetivo. Tudo bem? Bom, Nilde, qual é a dificuldade desse ditado aí? Onde que a gente tem que corrigir o ditado? O adjetivo, gente, ele só concorda com o substantivo em número e gênero. O grau não tem obrigatoriedade e nem se trabalha com essa ideia de concordar. Quando eu tenho um substantivo no singular, eu espero que o meu adjetivo seja no singular, da mesma forma plural. Quando eu tenho um adjetivo feminino, eu espero que o meu quando eu tenho um substantivo no feminino, eu espero que o meu adjetivo seja feminino ou masculino. Né? Substantivo masculino, adjetivo masculino. Eles têm que concordar. Agora, quando eu tenho o grau eu posso dizer assim, a casa é... Gente, eu posso dizer maior, pode ser menor, pode ser tão quanto. Então, não tem obrigatoriedade de concordar com nada, ok? Então, só se concorda o número e o gênero, o grau não, ok? Agora, uma observação para o nosso comportamento em relação à língua, né, gente? Se a gente algum dia alguém falar essa frase para a gente, ou a gente ouvir, nós não vamos corrigir a pessoa, ok? Se ela fala assim, é porque ela aprendeu assim. Nós que estamos aqui numa aula de português, sabemos que não é bem assim, então nós não vamos falar. Mas o outro, ele pode falar da maneira que ele quiser. Nós não corrigimos a fala do outro, tá, pessoal? A não ser que você seja um professor, que você esteja num contexto de aula. Aí, para melhorar a linguagem do aluno, você pode até corrigir com toda a educação, claro, com toda a descrição e conveniência. Às vezes você vai ver um aluno falando de outra forma e que naquele momento não convém corrigir, tá? Combinados? Muito bem. Então agora vamos para o texto. Como que eu tenho que ficar atento em relação aos adjetivos quanto ao texto? Olha, normalmente na língua portuguesa a gente coloca o substantivo e adjetivo. Nilde, eu posso colocar primeiro adjetivo e depois substantivo? Pode, olha, aqui eu tenho menina bonita. Ok. Bonita menina? Tanto faz. Não mudou o sentido. Bonita no primeiro e no segundo exemplo quer dizer está relacionado à beleza. Quando eu tenho menina pobre, aqui pobre tem sentido de falta de recurso financeiro, ok? Quando eu falo pobre menina, eu mudei o sentido, aqui eu vou tratar de uma vulnerabilidade, coitadinha, tá? Então a gente tem que tomar cuidado na ordem do adjetivo com o substantivo. O artigo pode mudar a classe gramatical de alguns adjetivos. A honestidade é essencial nas relações de negócios. Ok, então eu tenho aqui essencial como adjetivo de honestidade. Quando eu vou lá no Pequeno Príncipe e pego aquela frase, né? O essencial é invisível aos olhos. Então eu tenho aqui, ó, essencial como substantivo. Por quê? Porque esse artigo substantivou o adjetivo, que acontece também lá no substantivo. Né? Ele pega uma palavra, às vezes, que é um verbo, o cantar dos pássaros. Então, cantar é verbo, mas o artigo substantivou esse verbo. No adjetivo acontece a mesma coisa, como aconteceu aqui, ó. O essencial, ele substantivou o essencial. Então, quando nós lemos uma palavra ou ouvimos ela descontextualizada, a gente consegue imaginar se é um substantivo, se é um adjetivo,
mas somente no contexto é que a gente vai compreender o real sentido dessa palavra e qual classe ela está exercendo ali naquele momento, tá? Pessoal, aqui nós terminamos o conteúdo de hoje. Eu deixo para vocês um grande abraço e o pedido de que vocês se inscrevam no canal. E se você sabia sobre a questão do ditado, eu concordo com você em gênero, número e grau, coloque aqui nos comentários para a gente interagir. E muito bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Até lá!